Em 2019, apenas no dia 12 de outubro, só no dia 12, 162 mil romeros chegaram ao nosso Santuário Nacional. Em 2020, por conta da pandemia, foram registrados 30 mil devotos no dia de Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, respeitando todas as medidas sanitárias e de segurança contra a Covid-19, o santuário volta a celebrar o Dia da Padroeira com a presença de fiéis em missas. Por essa razão, são esperados muitos devotos vindo de romarias à Casa da Mãe. As longas caminhadas percorridas podem provocar fadigas, dores musculares e bolhas nos pés. Para falar sobre esse assunto e dar dicas de como evitar dores e incômodos durante as romarias, eu recebo aqui na nossa casa a anestesiologista e especialista em dor e acupuntura, doutora Jamile Pereira. Jamile, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada, Liane. A gente estava falando no comecinho do programa, eu acho que você também deve ter acompanhado, vindo para Aparecida, um monte de gente caminhando, né? Exatamente. Grupos, né? Assim, às vezes grupos, o pessoal sempre naquela linha indiana, né? Uma atrasinha do outro, né? Mas vi sim, achei muito interessante. Até falei assim, nossa, que legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque é algo tão cotidiano, algo tão... E às vezes algumas dicas, a gente pode amenizar muito o sofrimento. Ainda mais para esse momento. Essa romaria, ela tem um significado muito maior, né? Não é uma caminhada, simplesmente. Sim. Uma caminhada de fé, de voto, né, de espiritualidade, né? Então é um momento muito importante. Então, se isso conseguir ser amenizado todo, né, o que pode ficar às vezes, né, de consequência, a gente pode tornar esse momento muito melhor, né? Com certeza. E muitas pessoas se programam para isso, né? Programam no sentido assim, vou tirar férias, né? Exatamente. Quero fazer o caminho de Nossa Senhora até o Santuário Nacional, o caminho de fé, o caminho de Compostela, por exemplo. As pessoas gostam de fazer isso, mas nem sempre pensam, né? Imaginam, porque a fé é muito maior, como você está falando, em realmente se preparar o nosso corpo para isso. Porque a gente não sabe como vai ficar, né? Exatamente. A gente só acha, vai dar uma dor, mas a gente não tem muita noção. Quais são as dores numa longa caminhada, por exemplo, mais comuns que a gente enfrenta? Então, como você falou, esse preparo é extremamente importante. As dores mais comuns são as musculares. Por quê? Porque é um exercício contínuo, caminhadas às vezes de 300 quilômetros, caminhadas muito longas, de fazer um movimento repetido, onde você pode ter contusões, você pode ter uma lesão muscular, às vezes você pode ter só uma fadiga, né? Então o nosso músculo precisa de sangue, precisa da troca do oxigênio e às vezes ele produz acetilcolina, que pode ser até maléfico, né, no sentido de excesso, né, que pode lesionar o músculo e dar essas dores. E músculo a gente tem no nosso corpo todo, então nem sempre ele pode ter dor no corpo todo, pode ter na coxa, né, na musculatura de coxa, pode fazer na musculatura aqui da região de panturrilhas, né? Tem às vezes lesões de tendões, pode ter entorses. Pensa você cansado, você começa a modificar a postura, e aí você pode ter entorse de tornozelo, você pode fazer, como você falou, bolhas no pé, né? Então, um calçado adequado, né? A postura no caminhar, que às vezes quando você está excessivamente ou cansado, ou às vezes você está aquele focado na fé, né? E às vezes você até tem gente que fala que tem até aquela sensação de flutuar, que você parece que não está no seu corpo. Então, isso também a gente pode tentar se preparar, né? Tentando usar calçados mais adequados. Se você tem algum problema de saúde, isso eu acho que é muito importante, né? Então, às vezes tem pessoas que podem ter problemas cardíacos, problemas renais, outros problemas. Converse com o seu médico, fale, eu quero fazer isso. Como eu posso tentar fazer de uma forma mais segura? Não é que a gente fale que não possa fazer. Ouça o seu corpo também. Cansei, pausa um pouquinho, descansa, vê o que você muda a estratégia, vê o que você pode fazer para tentar amenizar todo esse percurso, né, sem abalar a sua fé, né? Com certeza. E além da fé, a gente também tem muitas pessoas que começam a fazer atividades físicas, gostam, né, por exemplo, andar de bicicleta, aí você gosta tanto, começa a fazer trilhas, por exemplo, pessoas que praticam corrida, né? A gente tem aqui a Maria Eugênia que falou que começou a correr com 48 anos, né? E ela corre até hoje, tem 70 e poucos anos e corre. Então, assim,
assim, é necessário a gente tomar esse cuidado para toda atividade que a gente for fazer de forma intensa, né? Com certeza, com certeza. A gente fala que até sugere para algumas pessoas que vão fazer, por exemplo, se você vai fazer trek. Eu já fiz uma vez que andei 29 quilômetros em um dia. E eu lembro da sensação que eu chorei quando eu cheguei. Porque tinha um escorregão, aí eu andava e eu levantava e falava, nossa, não vou aguentar. E é aquela sensação justamente de vitória, é um cansaço muito grande com um misto de sentimento. Então esse preparo, onde você pode fazer já caminhadas, então você sabe que você vai andar, você já se prepara antes, começa a fazer. O alongamento é extremamente importante, mesmo durante o percurso, como antes, já você deixar o seu corpo mais alongado, aquela musculatura, você evitar lesões, assim, até musculares mesmo. Tem gente que faz estiramento, que faz lesão muscular mesmo. Se você tem um bom alongamento, isso já reduz também o risco. Então, você ter esse preparo, esse suporte, se tiver uma atividade constante, né, com uma frequência, isso ajuda muito a superar, né? Além disso, hidratação, uma alimentação equilibrada durante o percurso. Não sei se você já fez algo muito extenuante, a gente não consegue comer direito. Parece até que tá, né? Então você tem que comer comidas leves, você tem que beber durante o percurso. Então esse tudo também é extremamente importante, né? Porque às vezes a gente até esquece de hidratar e aí você começa a ter dor de cabeça, exatamente, né? Que vai fadigando. Exatamente. É sol, é chuva, são várias temperaturas. Exatamente. Hoje eu vi um post muito interessante das pessoas que estão fazendo caminhada e com bolhas no pé, porque a gente sempre pensa na bolha do pé, né? E eu vi que algumas delas, o que elas fazem? Elas pegam uma agulha e colocam ali na bolha do pé. Eu falei, gente, será que isso está certo? Pode estourar a bolha do pé? O que a gente faz quando dá uma bolha no pé, por exemplo? A bolha é como se fosse, você teve uma inflamação, ele começa a produzir um líquido, meio que para proteger o tecido que está. Então, a bolha, ela tem que ser protegida. Ela não pode ser. Quando você pega uma agulha ou qualquer outro material cortante, aquele material não é estéril, aquele material tem bactérias. A chance de você infectar, e às vezes você precisa até tomar antibiótico, quando você fere, é muito grande. Fora isso, você vai deixar exposto o tecido. Então, a chance de fazer infecção secundária, que a gente chama, né? Então, pode inflamar tanto a pele, pode infectar a pele, pode infectar até casos graves, assim, por exemplo, pode até infectar osso, né? Fazer uma osteomielite. Então, assim, o ideal, né, o que a gente recomenda é não colocar nada, nem perfurar, nem mexer nessas bolhas, né, do pé. O ideal é você proteger, evitar o atrito. Então, esse atrito, tanto com tênis, com algo que esteja, ou com roupa, o que quer que seja, esse atrito incomoda. Então, se você puder fazer algo para proteger, ou até quando a bolha já estiver muito grande, evitar usar um calçado, deixar um tempo ele aberto, exposto, né, não exposto na terra, né, mas assim, aberto sem ter um tênis, um calçado, pode facilitar também, né? E aí, no caso, se eu tô na caminhada, de repente pôr um algodão, exatamente, um curativo mesmo, como se fosse um curativo, exatamente, e é evitar o atrito naquela área que está muito sensível. Inclusive dói, né? Então, o atrito dói. Então, naturalmente, as pessoas acabam fazendo isso, protegendo de alguma forma, né? Mas o ideal é lembrar que não podemos furar ou mexer de alguma forma com materiais que não são estéreis e que não estão no ambiente propício para isso, né? E as pessoas sentem muito cansaço nas pernas, né? Dependendo do jeito que caminha, nos pés também. De sentir as pernas latejarem, assim, a panturrilha latejar, né? E até da cãibra. Exatamente. A cãibra é uma fadiga muscular, né? Uma contratura extensa, né? Que às vezes, quando a gente está muito cansado ou numa posição, você pode ter essa fadiga muscular, né? Com a cãibra. A dor da tipo muscular, ela pode ser, como você falou, pode ser queimando, ela pode ser ardendo, às vezes pontada, assim, a gente que fica com aquela sensação de que está latejando, né? Então, todas essas características de dores podem ser compatíveis com essa dor muscular, a dor da fadiga, né? O ideal é você, ao perceber isso e que você dá um repouso, alongar o seu músculo, às vezes precisa descansar um pouco mesmo, porque o excesso ou a não percepção disso, você pode levar à lesão, né? Que é o mais preocupante, né? E uma coisa que a gente percebe bastante quando vai caminhar, a gente está vendo algumas imagens das pessoas com bicicletas, por exemplo, né? Se movimentando, são as mãos. A gente sente os braços geralmente muito pesados, né? E eu lembro, quando eu caminhava muito, as pessoas falavam assim, vai fazendo assim com a mão para circulação, né? Porque parece que desce e incha. É mais ou menos isso mesmo? O inchaço pode ser, nosso músculo ele tem vasos sanguíneos, passam no meio lá. Então, esse inchaço não vou explicar, não é bem um
que o sangue fica lá, né? Todo mundo fala, o Mas sangue desce. Pela inflamação, o processo inflamatório acaba levando a esse edema mesmo também. Então, você movimentar, você tentar mudar a postura, concentrar, sim, é importante sim, né? Não precisa necessariamente você ficar levantando as mãos o tempo inteiro, mas quando você sente que está pesando, que precisa, assim, você pode fazer isso. Outras coisas que as pessoas usam para não sobrecarregar algumas coisas são aqueles bastões, os bastões de caminhada, ali, né? os Que a gente cajados. tá vendo, ó. Exatamente. Isso você tira um pouco o peso sobre a sua coluna e sobre o seu quadril e sobre o joelho. Então, sobre todas aquelas articulações que acabam pesando muito durante a caminhada, então no trek, quando você às vezes precisa fazer, você usa esse bastão como apoio. Então, por exemplo, você vai fazer o movimento de levantar, você usa para não fazer toda a sobrecarga do seu corpo naquele. A mesma coisa é a caminhada. Você está andando, no momento que você tira um pé, todo o seu corpo está apoiando aquele no outro pé, não é? Então, esse movimento, quando você usa o cajado, é como se você estivesse andando a 4 pernas, né? Então, isso facilita muito e pode ser uma dica interessante, principalmente para pessoas que já têm alguma lesão, por exemplo. Então, pode fazer lesão ligamentar, de cartilagem, se você já sofre de dor de coluna, você já sabe que às vezes você tem alguma osteoartrite, alguma outra lesão. Então, qual a dica que eu posso... Como eu posso sobrecarregar menos esses meus ligamentos, esses meus tendões, né? Como eu posso facilitar disso, né? Desse jeito. Então, essas são algumas dicas que você pode, às vezes, conversando com o seu médico ou até estudando, pesquisando para poder facilitar essa caminhada, né? E a gente vê as pessoas, a grande maioria, com mochilas, com peso nas costas, Exatamente. né? E aí, você vai ficando cansado, você vai diminuindo aqui, vai pesando mais ainda e pode ter um bom problema nas costas aí, caminhada e peso não combinam. Então, quando você vai fazer, se você vai estudar lá sobre o caminho da Compostela, né, que você falou lá, o Santiago de Compostela, as pessoas falam, leve o mínimo possível. Então, imagine você fazendo caminhada com uma água aqui, então você deixar mãos livres, então você não vai ficar levando uma água, você não vai botar 8 quilos, 9 quilos nas costas, porque isso vai sobrecarregar. A chance de você não aguentar todo o trajeto ou de você fadigar mais rápido é muito grande. Então, quanto mais simples, roupas leves, sua roupa também pesa. Então, roupas, agora a gente está no período, agora deu uma esfriadinha, mas a gente está ainda no período que ainda está quente. Então, roupas mais leves, né? Calçados, meias também são importantes para evitar o atrito com os calçados dos pés. Calçados nem muito apertados e nem muito folgados, porque se for muito folgado, esse caminhar, esse atrito, às vezes é pior, né? E o calçado muito apertado, justo, também tem tendência a fazer mais bolha. Então, usar antes o calçado, às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer essa trilha, eu vou fazer a caminhada, vou comprar um novo. Não, usa primeiro, tenta deixar ele mais ou menos no formato, já pratica, já testa antes, né? Faz mais ou menos alguns percursos, não acorda e fala, agora eu vou fazer pela primeira vez andar 30 quilômetros. Não, começa progressivo, sente o seu corpo, conversa com alguma pessoa que já fez, né? Ouça dicas e às vezes o nosso corpo, cada pessoa também reage de uma forma, né? Com certeza. E depois que a gente fez essa caminhada toda, estamos com muitas dores no corpo. O que a gente pode fazer para aliviar? Salmoura no pé, não sei, alguma massagem, o que a gente pode fazer? Nós temos a dor muscular tardia, né, que de toda a prática de exercício, depois de umas 24 a 48 horas, não sei se quando a gente malha, às vezes a gente não sente dor naquele momento, a gente sente dor depois. Então essa dor muscular tardia é justamente uma resposta do corpo, onde você só sente às vezes de 24 a 48 horas. Às vezes você foi lá, se preparou, fez tudo, mas você vai ter essa dor depois de 24 a 48 horas. O importante é observar o quanto ela é maléfica, ou grave, ou tem algum sinal de gravidade que a gente precise se preocupar ou não. A dor, ela pode ser normal, ela pode ser um processo de recuperação onde você simplesmente, às vezes, com analgésicos, compressas geladas, o descanso, né, o repouso, né, a massagem, o ato de passar algum produto, às vezes com arnica, mentol, que ele faz aquela sensação de gelado, né? Ou compressas de gelo, o deitar, o levantar um pouco as pernas. Tudo isso, às vezes, práticas normais e sem necessidade podem facilitar. Quanto ao uso, eu vou só deixar salientar, quanto ao uso de medicação, da automedicação, temos que ter algum cuidado. Anti-inflamatórios, quando você vai ler, você vai ver todo mundo muito falando de anti-inflamatório. Está inflamado, vou tomar. Mas, numa prática de exercício intenso, nós, às vezes, sobrecarregamos nossos rins. E às vezes a gente pode fazer uma lesão muscular que é chamada de rabdomiólise, onde a gente sobrecarrega os nossos rins, porque a nossa musculatura, não sei se você já ouviu alguns de alto
de alto procedimento, alguém que faz exercício de alto impacto, né, ou de alto rendimento, eles às vezes fazem essas lesões, onde eles precisam às vezes repousar, beber bastante líquido para não sobrecarregar os rins. Então, se você toma um anti-inflamatório, que também às vezes você pode observar uma lesão, fazer uma lesão grave renal, né, que tem que tomar bastante cuidado. Então, o líquido também nesse momento é importante. Essa automedicação tem que ser extremamente controlada, às vezes analgésicos simples, né, são mais fáceis, né, e dão menos complicações até do que os anti-inflamatórios, né. Importante a gente pensar dessa forma mesmo. Agora, se aconteceu não passar dor, o que eu tenho que fazer? Uma fisioterapia, uma acupuntura, como que a gente consegue resolver? Pode, se não tiver nenhum sinal, então você não tem um inchaço, passou as 24 e 48 horas, que é aquele tempo que a gente espera, continuou, você tem que observar, tem o quê? Vermelhidão? Tem inchaço, tá doendo diferente, eu tenho alguma coisa que me deixa estranho, porque você pode ter uma lesão de ligamento, não tem um menisco cruzado, exatamente, né? Você pode ter um entorse, você pode ter lesionado algum tendão. Tem algum sinal que me deixa estranho? Procura um médico, procura um serviço, onde às vezes você precisa fazer algum exame, precise ver se você teve alguma lesão, né? Descartar isso. Se for realmente uma dor muscular do uso excessivo, aí sim nós viemos com algumas coisas. Então, massagens, né? Às vezes a gente tem aquela massagem esportiva para próprio de atletas, onde você pode fazer, trabalhar muito mais a musculatura, compressas geladas, como eu falei, a acupuntura, onde você pega pontos gatilhos, então pontos de contraturas musculares. Então, nós temos grandes grupamentos, né? Principalmente a região de aqui trapézio, né? O escaleno, o romboide, né? Maior e menor, região glútea, musculatura aqui de coxa, todas essas a gente pode também, com a acupuntura, pegar alguns pontos que às vezes ficaram contracturados, que podem, se não forem tratados de imediato, cronificar. Então, tem pessoas que lidam com dores musculares, nem sempre de esporte ou associado, e que ficam cronificando, não tratam, e aí aquilo lá fica, e às vezes são pessoas que vão em vários médicos, tomam várias medicações, mas continuam com dores simplesmente musculares. Então, você tratar essas lesões, né, essas contraturas musculares, podem facilitar e pode ajudar a não cronificar, né? Não fazer o que a gente chama de síndrome dolorosa miofacial. Então, uma dor muscular de longo prazo, que torna até uma síndrome, que começa a ter outros sintomas associados, né? Então, minha gente, fique de olho, né? Venha, né? Faça a sua caminhada, mas se observe, até 48 horas vai sentir mesmo, ainda mais se for uma caminhada muito longa, né, Jamile? Exatamente. Mas fique de olho. É esperado você ter algumas dores, mas tem que observar se não tem nenhum sinal de alerta ou nem algo que preocupe e que precise procurar, né? Muito obrigada por hoje, viu? Seja bem-vinda sempre à nossa casa, viu? Você de casa ficou com alguma dúvida? Aproveita, segue a Jamile no Instagram, @anestesiaedor, com underline, aquele tracinho embaixo. O telefone é o 11 97230 8525. Um beijo pra você, viu? Boa volta. Obrigada.